Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho fome, tenho sede de amor, e acredito nessa fonte de onde vem. Vem de Deus, está em Deus, também é Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto pó, quero viver eternamente o lado seu. É água viva, é vida nova, que todo dia me batiza outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero a água dessa fonte de onde vem. João capítulo 13, versículo de 14, versículo de 14 a 19. Ninguém subiu o céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê tenham a vida eterna. Pois Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que o mundo não morra, que nele acredite e tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Para que o mundo seja salvo por ele. Aqui nós temos uma palavra de Deus fantástica, está no livro de São João, e ele se refere a Moisés quando levantou a serpente por causa que o pessoal estava sendo mordido de cobra e morrendo. Então Moisés levantou uma serpente de cobre a mandado de Deus, para que as pessoas não morressem mais. E Jesus diz aqui: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é preciso que o Filho do Homem também seja levantado. Aqui Jesus estava se referindo à crucificação dele, estava antecipando que ele seria levantado para que as pessoas acreditassem nele. Hoje nós temos tantas pessoas falando em nome de Jesus, tanta gente dizendo: venha para cá que aqui é onde está Jesus, venha para lá que ali é onde está Jesus. E o mais interessante é que isso também Jesus profetizou. Diz: olha, vai chegar um tempo que muita gente vai sair em meu nome dizendo: venha que ele está aqui, venha que ele está ali. Não vá. Porque aonde se reúne as águias, aí está o cadáver. Essa palavra de ciência era um pouquinho difícil de se explicar. Onde está as águias, aí está o cadáver. Ou seja, quando Jesus vem começar um tempo novo, uma vida nova, João Batista, quando apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento, a preparação do Senhor, já era dando sinal do que aquilo que estava para trás acabou. Quando perguntaram a ele, os fariseus era sempre, né? Diz: quem é você? Você é um profeta? João falava: não. Então você é o Messias? Falava: não. Então quem é você? Ele diz: eu sou a voz do que grita no deserto. Essa voz que grita no deserto, o profeta Isaías já tinha profetizado. Ele diz: eu batizo vocês com água, mas no meio de vocês tem alguém que batiza com fogo. Ele tem na mão a pá
que recolhe o trigo para o celeiro, e tem o fogo que queima as palhas. O que João Batista se refere a esse fogo que queima as palhas são os nossos pecados. E o trigo são as qualidades que a gente tem que serve para a salvação. Isso não se trata de qualidade social, porque tem pessoas que gozam de um bonito nome na sociedade, mas se a gente vê direitinho, não é tão bonito assim. Aqui se fala da salvação. O nosso empenho, o empenho de quem tem bom senso e ama a Deus e aos seus irmãos, é que a gente se salve. Então, se você não tiver esse desejo, então eu estou falando aqui em vão, porque o meu desejo de levar a palavra de Deus às pessoas é com o intuito que as pessoas escutem, acolha e viva. A palavra é do mesmo jeito da Bíblia, né? Eu já falei aqui. A Bíblia leia para ser sábio, creia para estar seguro e viva para ser santo. E Jesus aqui no texto ele diz: Deus não mandou o Filho do Homem para condenar o mundo, mas para que seja salvo por ele. Quem crê será salvo. Aí em outros textos ele coloca os sinais, né, que nós precisamos fazer, que a gente vive de sinais. Em Mateus 28, 19 a 20, diz aos apóstolos: ide até os confins da terra, convertei e batizai todas as pessoas, ensinai a guardar os meus preceitos. Marcos 16, 15, 16, ele diz: pregai o evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo, o que não crê já está condenado. Então, meus irmãos, é simples, é crer, acreditar em Jesus, não é tão difícil. Mas essa crença é tipo de uma doação. Você acredita, você se doa, você se entrega, você deixa tudo que você tem para trás, tudo que você vivia para ter uma vida nova. E essa vida nova é o convívio, os primeiros passos que nós vamos dar para a nossa salvação. Não é porque a vida cotidiana já exige muito de nós. A vida do dia a dia. E a gente não veio aqui passear. E nem veio aqui só para sofrer, para ser penalizado, para ser massacrado por muitos e depois acabou. Não. Há um corpo celeste e um corpo terrestre na mesma pessoa. Assim como há em mim, há em você. Corpo celeste e corpo terrestre. O corpo celeste, o corpo terrestre, vai até uma altura, isso depende, né? Uns vivem 70, outros 80, outros chegam a 100, hoje ninguém sabe. E é também uma história que se a pessoa for saudável, não se preocupa. Quando adoece, quando é uma doença incurável, aí sim, aí é aquele desespero e aquela correria. Mas Jesus está acima de tudo isso. Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado, porque eles tinham um zelo imenso pelo sábado. Eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor dos impossíveis. Não há nada impossível para Deus. Então a palavra que trago aqui para vocês é uma palavra de animação, é uma palavra que chama, convida a você procurar Jesus, e é fácil, né? Aonde Ele está? Ele está pertinho de você. Na verdade, Ele está com você. Mas eu não vejo, não vê, é visível, é invisível. Mas você vê Jesus no seu irmão, você vê Jesus no seu próximo,
Você vê Jesus nos sinais que ele deixou. Então, nós somos de uma igreja rica de sinais. Quando a gente entra numa casa que a gente não vê um crucifixo na parede, não vê uma imagem de santo, logo a gente pensa, essa casa não é de católico, né? Por quê? Porque o bom cristão ele tem sempre um crucifixo. O que está sendo tirado nos Estados Unidos, até das escolas, porque sempre foi obrigatório, qualquer órgão, escola, hospital, ter um crucifixo. Nos Estados Unidos está sendo obrigado a tirar das escolas para não contrariar as outras pessoas que não acreditam. Ora, se o crucifixo não é nada para eles, por que eles se preocupam com isso? Para nós é muita coisa. São Paulo diz: para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, para nós é graça e salvação. Isso São Paulo fala na Carta aos Romanos. Então Jesus fica em muitos sinais. Quando você entra na igreja, primeiro está bem de frente à porta, nós vemos o crucifixo. Aí procura uma luzinha vermelha, já sabe, ali está o sacrário. Então Jesus está presente em todo lugar. E nas nossas casas também. A gente mantém sempre algum sinal para que as pessoas percebam que essa casa é de um cristão, é de um católico praticante, né? Alguém me pergunta, mas para praticar a fé precisa fazer alguma coisa? Precisa. Precisa. Porque o visível foi feito pelo invisível. Primeiro que você precisa crer, acreditar. E não é uma crença superficial. É uma crença profunda, que ela esteja entranhada em todo o meu ser. Em toda a minha... Não é só... Eu trabalhei junto com um padre que ele falava assim, seu Manuel, tem pessoa que tem Deus na cabeça, mas não tem no coração. Tem outros que tem no coração, mas não tem na cabeça. E Jesus quer estar, ele quer estar em você todo. Não é num pedaço, numa parte. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu não gosto muito dessas coisas. Nós não estamos falando de coisa. Nós estamos falando da sua salvação e da minha salvação. E eu não vim aqui para falar de coisa. Coisas é aquilo que a gente utiliza no dia a dia. Jesus não é coisa. Jesus é soberano. Todos se submeterão a ele, e eu lhe digo, com crença ou sem crença, vai chegar um dia que para os que crê vai ser uma felicidade, e para os que não crê, que viveu a vida toda, diz que não precisa dessas coisas, vai ter um certo susto, né? Mas que vai aparecer na frente dele, vai. E nesse momento não tem querer e não tem eu não acredito. Vai ter que ouvir a sentença. E o Senhor é manso e humilde de coração, como Ele mesmo diz. Largue-o se você está cansado, sobrecarregado. Largue o seu fardo e pegue a minha carga. Porque o meu fardo é suave, meu peso é leve. Você encontrará descanso para a sua alma, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas como juiz, ele não vai poder desfazer aquilo que você fez a vida inteira. Como ele não te invade a sua casa, como ele respeita a sua privacidade, ele bate a porta, se você entrar, ele vai transformar a sua vida. Se você não deixar, ele nada pode fazer. E aí quando nós chegamos na hora
Isso não é a hora da morte, é depois, né? E todos passarão, e não vai esperar um tempo determinado, não. Morreu, logo você vai ter um acerto de conta e você vai aparecer na presença de Deus para ouvir o julgamento. E aí é onde eu digo, não é carregando nem colocando um peso, é dizendo, é com crença ou sem crença, acreditando ou não acreditando. E para nossa surpresa, tem muita gente que só fez perversidade aos olhos do humano na face da terra, e quando chegar na hora que ele vê o que ele vai ver, e Deus ainda faz um convite, ele vai aceitar. E temos outros que viveram rezando a vida toda, mas não era de coração, era de fachada, era para enganar os outros. Vai ter surpresa. Senhor, mas eu vivi a minha vida toda, eu ia para a igreja, eu rezava, eu fazia tanta coisa bonita, e ele diz, afasta de mim porque eu não te conheço. Então eu venho com muita alegria, com muita satisfação, trazer a palavra de Deus para vocês, né? Não é para mim, é para vocês. Para quem tiver boa vontade, para quem quiser ouvi-la. E não posso deixar de dizer, aproveite a hora da graça, que não seja pelo meu convite, mas seja por outro convite, aceite, porque o Senhor quer te salvar. E a salvação não começa a hora que nós bater as botas. A salvação começa no dia do nosso batismo e na jornada que a gente faz pela face da terra. Jesus não cobra perfeição de ninguém. Ele pede para que se converta. Ele pede para que acredite nele. Ele pede para que tenha ele em primeiro lugar. É proibido ter as coisas, como alguém disse, que os ricos não se salvam? Não, não é proibido. Não é proibido. Mas é mais ou menos isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo um ótimo dia para todos e que tomara que o que eu tenha colocado aqui sirva para alguma coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.